Olá, o Escola Viva desta semana vai falar sobre o Enem e o ENAD, exames nacionais que avaliam o desempenho dos estudantes de níveis médio e superior. Vamos discutir a importância destes exames e saber o que mudou no ensino desde a implantação deles. Você não pode perder, o Escola Viva já está no ar. A gente vai concorrer com pessoas de outros estados, então o Enem ele traz um pouco de insegurança. A instituição não pode trabalhar em função do ENAD. A instituição tem que trabalhar em função da formação desse sujeito. Polêmicas à parte, o Exame Nacional do Ensino Médio já foi adotado pela maioria das universidades públicas como único meio de ingresso. Por isso, o Enem está alterando a grade curricular do ensino médio e até a forma de ensinar. E quem conversa comigo sobre as mudanças que o exame trouxe para o cotidiano das escolas e cursinhos preparatórios é o professor de Física Ives Urquiza, educador com vasta experiência no assunto. Professor Ives, obrigada por sua presença no Escola Viva desta semana. O Enem vem estimulando mesmo, né, professor, uma mudança aí significativa, importante no currículo do ensino médio. Como professor de física, o que é que mudou, Ives, na forma de você ensinar, no conteúdo que é passado para os alunos? O que é que mudou no cotidiano da sua disciplina? Como professor de física, a mudança foi muito sensível. Como professor, em geral, alguns professores percebem menos e percebem mais essa mudança. Na minha opinião e pela experiência que a gente tem tido nos últimos 3 anos, principalmente, quando o Enem passou a ser a principal forma de ingresso aos cursos superiores no Brasil, a mudança é na forma do conteúdo ser avaliado. Antigamente, a maioria das provas trazia questões em ciências que o aluno tinha que ter um repertório de fórmula grande, e embora a compreensão dessas fórmulas nem sempre fosse tão grande quanto. E uma questão de física, ela está correlacionada com matemática, com português, entendeu? E até com a parte de sociologia. As questões elas são muito mais práticas e relacionadas ao dia a dia de cada pessoa. Antigamente, na época do PSS, as questões elas eram muito mais objetivas, elas eram muito mais cruas. E antes o aluno tinha que basicamente decorar aquela fórmula e colocá-la na prova, objetivamente. Hoje o aluno tem que entender, tem que contextualizar esse conhecimento, é isso? A prova hoje chamada de tradicional, na maioria dos vestibulares, não na sua totalidade, mas na maioria dos vestibulares, em ciência, ela era uma prova conteudista, onde o que era avaliado era se o aluno conhecia aquele conteúdo ou não. Ele conhece a fórmula de dilatação e sabe aplicá-la. Hoje, a prova, como visa perceber se o aluno é hábil ou competente para um conjunto de coisas, ele quer saber se o aluno consegue, dentro da situação problema, resgatar o conhecimento e aplicá-lo, o que é diferente, na minha opinião, muito mais rico e, ao contrário do que muita gente defende, não necessariamente mais simples. Na minha opinião, só memória é mais simples do que memória e aplicação dela. Agora, como a prova ela tem assim um conjunto de questões que é menos exigente do que outros, essas menos exigentes acabam dando uma fama para a prova de muito simples. A prova é escalonada com questões de níveis de dificuldade diferentes, até porque a prova do Enem ela tem várias funções que a gente vai discutir depois. Mas hoje a prova, na minha opinião, é mais rica e permite ao professor em sala de aula enriquecer a aula também. O Enem ele veio mais com a intenção de adquirir do aluno, testar o aluno para um conhecimento geral. O Enem ele não é uma coisa só também de estudo, a gente tem que ter conhecimento de mundo, das atualidades que estão acontecendo, tanto no mundo lá fora como no nosso Brasil. Essas mudanças que já aconteceram na grade curricular do ensino médio, elas não teriam que acontecer também, Ives, no ensino fundamental? Bom, houve uma mudança na avaliação. Está hoje um grupo discutindo a mudança na programação. Então, não há ainda hoje uma mudança severa com relação às grades curriculares. Isso está sendo avaliado. O que há hoje é uma mudança na perspectiva da avaliação. Agora, lógico que as escolas que estão no final do processo, elas se adaptam ao modelo de proposta de prova que é aplicado.
Então, hoje, os alunos concluintes, eles são preparados dentro do novo modelo. Se esse modelo não cobra determinado conteúdo, esse conteúdo fica em segundo plano. Mas ainda não há essa mudança da programação, houve a mudança da avaliação, que é diferente. E como houve essa mudança na avaliação, eu posso dizer que o aluno hoje ele está melhor preparado, não só para a prova em si, não só para o Enem em si, mas para a vida, para as situações, para os desafios da vida. Posso entender isso ou não? Eu diria diferente, eu diria assim, nós estamos numa transição. Nem os professores que trabalham hoje, nem os alunos que estão sendo preparados hoje estão totalmente preparados dentro dessa nova perspectiva. Como é uma transição, toda transição tem ainda ajustes. Eu acredito que para a futura geração, que hoje ainda não entrou no ensino médio, essa geração vai ter uma preparação muito mais voltada para o dia a dia delas. E isso, na minha opinião, é uma escola mais positiva do ponto de vista que permite ao aluno levar por mais tempo o conhecimento da escola. Antigamente o aluno era levado a estudar para esquecer, fazia a prova e esquecia, não ia servir para nada. Hoje o aluno é levado a entender e utilizar ao longo da vida aqueles ensinamentos. Eu vejo dessa forma como algo positivo. Agora o Enem tornou-se a principal ou mesmo a única forma de ingresso em algumas instituições públicas federais. Eu posso entender que essa determinação foi um pouco antidemocrática, já que tirou dessas mesmas instituições a responsabilidade, Ives, de fazer suas próprias avaliações, realizar seus próprios vestibulares? Olhando do ponto de vista da autonomia das universidades, na hora que o governo impõe uma condição, diminui a autoridade que a universidade tem sobre o processo. Desse ponto seria uma situação que não seria tão democrática. Mas se a gente lembra que as unidades federativas são da federação e não dos estados, elas devem se prestar à federação. Então, se você tem um vestibular que permite ao aluno do Acre competir em igual condição com o aluno do Ceará por uma vaga, por exemplo, em Brasília, que ainda não acontece desse jeito, mas vai acontecer em breve, a gente vai ter mais democratização ao acesso das universidades federais. Isso democratiza o acesso às vagas. Perdeu-se a autonomia dos vestibulares para a universidade, mas ganhou-se em democratização das vagas para os estudantes. Então, dependendo da forma de avaliar, pode ter sido um ganho ou uma perda. Ives, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco vamos falar sobre as polêmicas do Enem e saber se este exame veio mesmo para ficar. A Escola Viva volta num instante só. Eles jogaram como uma bomba em nossas mãos.